O autor aqui da lição, então, ele vai falar sobre os aspectos importantes do louvor que a gente precisa observar. E ele começa falando que a gente, geralmente, quando fala em louvor, a gente pensa logo em cânticos, né, alguma coisa, ou um momento de louvor que tem na igreja, né? Algumas pessoas acham que louvar a Deus é cantar, alguns acham que é levantar as mãos e por aí vai. Mas existem dois elementos do louvor, e ele vai usar aqui o profeta Abacuque como exemplo, dois elementos do louvor que são fundamentais aí no nosso entendimento do que o louvor seja. E a primeira parte, né, ele vai falar sobre os atributos de Deus. Louvar a Deus é recitar os atributos de Deus, a maneira que Deus expressa os seus atributos. A adoração tem mais a ver com os atributos, reconhecer os atributos, e o louvor, como esses atributos eles entram em ação pelos planos de Deus, pelas ações de Deus a nosso favor. Então, o autor aqui lembra então de Abacuque. Abacuque foi um profeta que trabalhou, né, que ministrou enquanto nós estávamos ali nos últimos anos antes do exílio babilônico. E então tem algumas coisas muito difíceis para Abacuque. O momento era muito, muito difícil. E ele resolveu confiar em Deus, ele resolveu focar na glória de Deus, né? Então isso ajudou bastante. Olha como é que Abacuque faz isso. Os versículos 12 e 13 de Abacuque, capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Aqui, irmãos, nós temos um homem no meio de uma crise. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que nós estávamos ali, os caldeus estavam chegando para executarem o juízo contra o povo de Deus, mas ao louvar a Deus, ao olhar para Deus, Abacuque muda a sua perspectiva, ele muda o seu ponto de vista. Os problemas continuavam ali, mas o seu coração estava sendo transformado e inundado com a confiança em Deus. Envolto em sua confusão, Abacuque lembrou-se disso. Deus é santo, ele não comete erros, ele não está não está dormindo, não está tirando um cochilo, ele está vendo todas as coisas, ele testemunha daquilo que está acontecendo. Ele mantém a sua promessa, ele é fiel, ele não descumpre aquilo que ele prometeu. Deus é eterno, ele não está sujeito às circunstâncias, não está sujeito ao tempo, não está sujeito às limitações que nós estamos. Ele é ilimitado. Né? Mais à frente, no capítulo 2, versículo 4, Abacuque nos lembra: o justo viverá pela fé, em contraposição ao soberbo. 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então Abacuque, quando ele olha para os desastres, para as injustiças, para os julgamentos desse mundo, ele, ao invés de focar ali, ele olha para Deus, para a bondade de Deus, para a majestade de Deus. Ele tem, o seu coração está sendo transformado de um coração temeroso e ansioso para um coração confiante em Deus. Então, assim, ao invés de ficarmos ansiosos com problemas que nós não podemos resolver, nós devemos dizer: Senhor, o Senhor é maior do que a história, o Senhor é maior do que as nossas limitações, o Senhor é o dono, é o governador da história, o Senhor é o governador da nossa vida. Tudo que temos te pertence, tudo que somos te pertence. O Senhor nos ama, o Senhor tem demonstrado o seu amor, o Senhor tem promessas para nós. Então, assim,
A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflição, mas o Senhor venceu o mundo e nós estamos a caminho da nossa pátria celestial. O Senhor tem um caráter que o Senhor não muda, o Senhor não titubeia. Então, essa é o foco do louvor a Deus, reconhecer quem Deus é, né? O que Ele faz, né? E no relacionamento conosco. E aí, então assim entra também no louvor essa face de declarar aquilo que Deus já fez. E Deus já fez na história do mundo, Deus já fez na história do seu povo e Deus já fez na nossa própria história. É legal a gente lembrar daquele hino, né? Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente esquece, irmãos. E por isso é importante louvar a Deus, para lembrar as coisas que Deus já fez por nós. Para lembrar que o caráter de Deus, ele não é, ele é íntegro, mas ele não é distante. Ele se relaciona conosco, ele se importa conosco. Tem um cântico que eu cantei no acampamento quando eu me converti, quando eu tinha 16 anos. Né? E ele falava assim, não temas sobre ti, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é confiar em mim. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. O que Deus tem feito tem demonstrado que a gente pode confiar nele. Declarando os atributos de Deus e declarando as obras de Deus. É isso que Deus nos ensina a fazer nos Salmos. Os Salmos falam sobre registros históricos do povo de Israel, fala sobre experiências pessoais do salmista. Então os Salmos nos treinam para o louvor. É um treinamento para olhar para o Senhor. E aqui o exemplo de Abacuque novamente surge. Após reavaliar o seu problema, Abacuque começa a louvar a Deus por suas obras, né, estremecendo ante o poder demonstrado nelas. Olha o que diz Abacuque 3,16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. Está falando de Deus. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, e virá contra o povo que nos acomete. A gente treme quando a gente pensa na nossa insuficiência, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, na nossa pecaminosidade, e compara isso com Deus. A gente é constrangido, irmãos. A gente é constrangido, a gente fica meio desorientado. Mas não para por aí, não para. E aí, depois de dizer que ele está assim, perplexo, né, ele vai declarar agora a sua fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu me alegro no Senhor. É a alegria dos salmos aqui. Se você tem um problema à sua frente, o qual não sabe como resolver, lembre-se de louvar a Deus e diga: Senhor, Tu és o Deus que colocaste as estrelas e planetas no firmamento. És o Deus que formaste a terra, separando a parte seca do mar. O Senhor criou a humanidade. O Senhor, apesar do pecado humano, o Senhor planejou a redenção do ser humano. O Senhor é o Deus que esculpiu uma nação para o Senhor mesmo, realizando maravilhas na história do povo de Deus. O Senhor nos veio a nós mesmos como pessoas, da forma humana. O Senhor assumiu a nossa forma, o Senhor tomou a nossa natureza para morrer na cruz no nosso lugar. O Senhor é aquele que está conosco.
no início da nossa manhã, no final do nosso dia, cada instante do nosso dia, enquanto dormimos. Lembra que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil nos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeamos, porque aos amados do Senhor Ele o dá enquanto dormem. Irmãos, não significa que a gente não tem que fazer nada, mas significa que existe um Deus que trabalha por nós, mesmo enquanto nós dormimos. E isso é motivo de louvor ao nosso Deus. Por isso, olhamos para os Salmos como uma grande referência. Se encharque dos Salmos. Se você tem um problema com ansiedade, coma os Salmos. Em qualquer instante que vier um sentimento de tribulação ou angústia, volte-se para os Salmos. Se você não tiver nada para ler no seu momento, naquele dia, nenhum estudo da palavra preparado, volte-se para os Salmos. Sempre que possível, volte-se para os Salmos, porque os Salmos nos conduzem a esse antídoto do louvor a Deus contra a ansiedade. E aí o texto começa a falar sobre os salmos para os ansiosos. E a lição, ela coloca aqui alguns exemplos de salmos para nós, né, que são salmos muito bacanas para a gente enfrentar a ansiedade. E ele dá algumas dicas, né, e nós não vamos fazer a leitura desses salmos aqui, mas eu gostaria de desafiar você a fazer essa leitura pessoalmente, individualmente, né? Eu sugeriria que você fizesse pelo menos um nesse momento, né? E orasse a Deus com base nesse salmo. Tá? Então, assim, faça isso durante a semana, faça isso todos os dias, né? E talvez você possa anotar esses salmos e colocar na parede do seu quarto, no espelho do seu banheiro, ou uma notinha no seu caderno de oração. Aprenda a registrar, a declarar, a relembrar, a memorizar a palavra de Deus que vai nos nutrir nesses dias que são dias mais difíceis. Eu mesmo gostaria agora de escrever esses salmos e colocar na minha cabeceira para decorar cada um deles. E eu quero começar com o Salmo de número 3. Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Faça isso com o seu salmo. Decore, coma, delicie-se e louve ao Senhor. Que Deus nos abençoe e aproveite esse tempo com Deus. Um bom dia.